Boa noite, mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 205. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite, estamos ao vivo, bem-vindo a todos, mais o projeto Iniciação nesse sábado. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, nos dando a honra e a felicidade da sua presença para fazermos nossos estudos, nossos estudos de todo sábado, né? Devemos dizer, o nosso programa chama-se Projeto Iniciação. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós apresentamos aqui na sequência também os ensinamentos de todos os grandes instrutores e condutores da humanidade através dos tempos de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. Sempre lembrando que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos ensinou. O Brasil é o berço da nova civilização. É isso? Pátria do Avatara Maitreya. E aqui vai surgir a nova civilização a partir do ano 3005. Mas o trabalho começa já. Não vamos esperar, não, a gente não fica esperando 3005. O trabalho já começa já, para a edificação, uma transformação, uma reestruturação de tudo, né, para a gente atingir uma nova civilização, a humanidade como um todo, no ano 3005. Muito bem. Então, nós dizemos que para realizar o projeto de iniciação é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso aí é ensinado pelos mestres, né? Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, né? Mas, de nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha fazer o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, o grau inicial da eubiose é o grau peregrino. Já começou em todos os departamentos. A eubiose tem muitos departamentos no Brasil e no exterior. Então, a pessoa pode perguntar, como é que eu posso fazer para fazer meu curso de eubiose? Simples. É só entrar na internet, numa ferramenta de busca, colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose, ela vai encontrar o site da eubiose. Encontrando o site da eubiose, ela vai encontrar entra e vai encontrar todas as informações a respeito da sociedade, inclusive informações a respeito dos departamentos. Tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos? A pessoa clica e o site vai perguntar para a pessoa, dê o seu nome e a cidade onde você mora. Então, a pessoa digita o seu nome e digita a cidade onde mora, cidade e estado. Imediatamente vai aparecer uma informação, qual é o departamento que está mais perto da pessoa no seu estado. Pode coincidir que seja na sua própria cidade, ou então pode coincidir que seja perto da sua cidade. Então, a pessoa pode entrar em contato, lá são dadas as informações do contato, né? Endereço, telefone, site, e-mail. A pessoa entra em contato com o departamento da sua cidade ou próximo à sua cidade e marca o início do seu curso, que é o curso peregrino. O curso peregrino é o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Quando a pessoa totaliza os 5 níveis, então ela tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode, então, participar de todos os eventos da eubiose, né? Palestras internas, externas, atividades internas e externas, pode participar das ritualísticas também, é muito importante, né? Isso é muito importante, né? E mais importante do que tudo, ela tem a possibilidade de estudar as cartas revelação do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Então, aí está o convite que nós fazemos a todos aqueles que queiram começar
a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Pode ser que a pessoa more num lugar distante do departamento, né? Se ela morar perto, ela pode vir, né, e assistir às aulas do departamento. É importante que ela faça a aula presencial, mas pode ser que ela não more distante. Nesse caso, tem uma outra solução. Existe o EAD, Ensino à Distância. Ela entra também em contato com o departamento e faz a sua inscrição, e ela passa a receber as aulas através da internet. Perfeito? Então, vai receber através da internet e tudo vai prosseguindo conforme a determinação a organização da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí, então, estão as alternativas para as pessoas que querem fazer a sua iniciação através da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, a pessoa tem um movimento muito intenso, né? Inclusive, a pessoa, com o tempo, se ela se adaptar bem, ela pode, inclusive, tornar-se também instrutor, né? Pode dar aulas, né? Futuramente, né? Isso é uma possibilidade. Se a pessoa gosta do assunto e gosta de ensinar, dar aula, ela pode, futuramente, depois de concluir o curso, e mais um tempinho, ela pode, então, tornar-se uma divulgadora da sociedade e dar aulas da sociedade. Isso é muito importante. Olha só que maravilhoso, né? Tudo bem? Muito bem. Então, nós vamos aqui começar o nosso estudo, prosseguindo o estudo de termos importantes relativamente à ciência iniciática das idades, né? O primeiro termo que nós vamos ver aqui, para o estudo de hoje, começando, né, é o termo Éden. Éden. É hebraico, né? É um termo em hebraico, né? Éden. Aí o jardim do Éden, né? Significa delícia, prazer. No Gênesis, né, no capítulo Gênesis, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, no Gênesis é o jardim das delícias, construído por Deus na Cabalá, o jardim de delícias. É um lugar de iniciação nos mistérios. Os orientalistas identificam o Éden como um lugar que estava situado na Babilônia, na região de Cardunias, também chamado de Ganduno, que é quase idêntica ao Gan Éden dos judeus. Tal região era regada por 4 rios. Era a região: o rio Eufrates, o rio Tigres, Surape e Ucne. Os 2 primeiros foram adotados sem qualquer alteração pelos judeus, os 2 rios, né? Os 2 últimos foram provavelmente transformados em Guion e Pison, por ter algo de original. O que vem a seguir são algumas das razões dadas pelos assirólogos para a identificação do Éden. Então, aí tem vários estudos, né, a esse respeito. As cidades da Babilônia, Laranja e Sipara, foram fundadas antes do dilúvio, o dilúvio que atingiu justamente a raça anterior nossa, justamente a nossa raça anterior, né? Então, antes do dilúvio. Segundo a cronologia dos judeus, Suripaque era a cidade da Arca da Aliança. A montanha oriental do Tigres era o local de permanência da Arca. A Babilônia era o local da Torre Iur, dos caldeus. Era o local do nascimento de Abraão. Abraão nasceu em Ur, então. E como Abraão, o primeiro caudilho da raça hebraica, imigrou de Ur para Arã, na Síria, e daí para a Palestina. Os mais reputados assirólogos acham que isso é uma prova de muita evidência a favor da hipótese de que a Caldeia era o ponto de origem daquelas histórias da Bíblia, né? E que os judeus receberam primitivamente dos babilônios. Então, aí está a história essa questão do Éden. A gente sabe que o Jardim do Éden tem muita importância na história, pela parte espiritual da história da humanidade, né? Aí tem justamente Eva, né? Eva e seu marido, né? Adão e Eva, né? Estiveram lá presentes, né? E houve aquela questão que a gente conhece da história, né? Eles viviam no paraíso, e então Deus passou pelo paraíso, né? E falou com a Eva. Ele disse para Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos deste paraíso, menos aquela, ele indicou uma árvore, né? Uma árvore sagrada que existe no meio do templo,
vocês não podem tocar naqueles frutos. Então, isso foi o que Deus falou para Eva. E Deus foi embora. Deus foi embora. E Deus indo embora, o que aconteceu? Aí apareceu uma serpente, é isso, que justamente é uma emanação do quinto Senhor, né? Quinto Senhor, né? E justamente aquele que fez a tentação da Eva, né? A tentação da Eva, né? A serpente se aproximou da Eva e falou para Eva: olha, você não é assim como Deus falou, não. Você pode comer daquela maçã. A história diz maçã, mas não é maçã. O fruto, né? O fruto daquela árvore, né? Que não vai acontecer nada, né? Você vai ter vida eterna e vai ter sabedoria. Então a Eva achou muito interessante e foi lá, colheu um fruto daquela árvore e comeu e ofereceu um outro uvo para Adão. Então aí está. Aliás, essa serpente a qual se refere na Bíblia não é dado esse nome, mas a gente sabe que pela história transcendental, né, cósmica, é Lúcifer. Essa serpente, a gente dá o nome de Lúcifer. É justamente aquele ser que veio com a incumbência de dar a possibilidade da atuação da tríade superior no ser humano. Ele veio ativar a tríade superior. E Adão e Eva, a Eva comeu do fruto e ofereceu para Adão também. Daí o que aconteceu? Deus voltou para o paraíso. Adão e Eva andavam nus, eles não vestiam roupas, andavam nus. Quando Deus chegou, ele percebeu que Adão e Eva tinham feito roupas para si. Eles foram nas árvores com folhas, né, e fizeram com folhagens, fizeram roupas para si. Isso. Porque no momento que eles comeram a fruta, eles começaram a ter vergonha de ficarem nus. Quer dizer, o que é isso? Adquiriram uma consciência humana, né? Porque o animal anda nu, né? O animal anda sem roupa, tudo não tem problema, né? Mas o ser humano não, né? O ser humano tem vergonha de andar nu, não é isso? Só uma criancinha que não tem, né? Uma criancinha não tem vergonha. Mas depois, de uma certa idade, a criancinha tem vergonha, porque isso é coisa do ser humano. Aí Deus, então, quando chegou no paraíso, ele viu que Adão e Eva estavam com roupas. Aí Deus, imediatamente, como está na Bíblia, ele disse, tirou uma conclusão. Vocês comeram o fruto da árvore, né? Então a Eva confirmou que sim, que ela tinha comido e dado para Adão. Aí então Deus, o que aconteceu? Deus, então, expulsou Adão e Eva do paraíso. Isso. Interessante que na Bíblia diz que eles estavam usando roupas de vegetais, com vegetais, um vegetal específico, me esqueci o nome agora, uma roupa com vegetais. Aí Deus ofereceu para ele uma roupa com peles de animais, olha, com pele de animais. Ele ofereceu para eles roupa com pele de animais, mas expulsou os dois do paraíso. É isso? E disse assim, com relação à serpente, Deus deu a seguinte definição: rastejarás pela terra até o final dos seus dias. Então a serpente se arrasta na terra, né? E ele diz também, para Adão e Eva, diz, vocês saem do paraíso e vocês comerão o pão com o suor do teu rosto, dos teus ossos. Então eles foram eliminados do paraíso. Ora, é claro que isso aí, a gente pode agora entender a questão do Éden pela ciência transcendental. O Éden é útero, de onde nasceu a raça humana. Justamente Lúcifer veio com a missão do quinto senhor para trazer essa consciência humana para Adão e Eva, né? E evidentemente, quando Deus expulsou os dois do Éden, é o nascimento da humanidade. O Éden era útero, então eles saíram do útero e foram viver justamente sua vida no mundo físico objetivo. O interessante é que eles estavam vestidos com pele, com roupas vegetais, né? E Deus ofereceu roupas animais. Olha bem que interessante. E por isso, na verdade, o nosso projeto evolutivo começa no mineral, passa pelo vegetal, depois pelo animal e depois para o nominal. Então, Deus ofereceu roupas animais, de peles animais, já na Bíblia dá esse significado, né? Passando pela experiência animal, transitando para a experiência humana. Então, na verdade, pelo sentido transcendental, nós entendemos que o Éden era o útero.
Agora diz, aí vem a religião e vem falar do pecado original, né? Que Eva cometeu o pecado original por ter comido o fruto, etc. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, houve uma combinação, né? Aí a gente vê a questão da polaridade, né? Ali no Éden, a gente vê Deus, a religião entende como bem, e Lúcifer como mal. Mas não é bem assim, não é bem nem mal, é o necessário. O necessário. Deus disse para Eva: não coma daquele fruto. É claro que isso aí atiçou a curiosidade da Eva, né? Atiçou, levou a Eva a uma posição de significativamente próxima de um ser humano. Aí vem Lúcifer e ativa a consciência superior, a tríade superior. Então, na verdade, não é bem nem mal. Houve uma conjunção da lei para fazer com que aqueles animais que eram Adão e Eva inicialmente, viviam uma consciência animal, passassem para a consciência hominal. Então não houve pecado original. Houve sim uma decisão da Eva, foi voluntário, uma ação voluntária dela, né? Uma função voluntária. Aliás, é muito interessante o seguinte, né? Eu até eu estava lendo um professor aqui na internet, o método que ele tinha para ensinar os alunos. Ele falou uma coisa interessante que eu nunca vi. Ele achou muito interessante. Ele falou assim: quando eu quero que meu aluno de grau primário, leia um livro, eu falo para ele assim: olha, esse livro é muito bom, mas não é adequado para a sua idade. Ele fala assim. Esse professor fala isso. Ele fala para o aluno: olha, esse livro é excelente, muito bom, mas você não tem idade para ler. Sabe o que acontece? Imediatamente o menino vai lá e pega o livro para ler. Imediatamente. Então, veja bem, o professor induz. Ele cria no aluno, esse professor, eu nunca vi de outro professor fazer isso, mas esse especificamente, ele criava no aluno a curiosidade, né? Você não pode ler porque não é da sua idade. E aí o aluno ia lá e pegava o livro e lia. Mas era bom para ele, né? Só que o professor incitava, né, o desejo do aluno, né, de ler, né? Então o aluno exercia o seu livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio de ler ou não ler, mas a curiosidade o levava a ler, conforme esse professor conta. Então, no Éden aconteceu a mesma coisa, não? A curiosidade de Eva foi excitada pelo... Deus jogou essa possibilidade, né? E o Lúcifer veio e completou o trabalho, justamente trazendo do quinto grau de consciência, do quinto senhor, a possibilidade da ativação da tríade superior. Vejam bem que a religião explica de um jeito, né? Mas a ciência transcendental explica de outro, né? É sempre aquela condição que o nosso mestre nos indicou a respeito da polaridade, né? O nosso mestre nos ensinou o seguinte, que ele queria, lá no fim da sua existência, né, um pouquinho antes dele partir para os mundos espirituais, ele falou o seguinte, que ele gostaria que todo discípulo dele entendesse a polaridade. E ele disse: quem entende a polaridade entende tudo. Então, a polaridade, essa questão do bem e do mal, deve ser entendida dessa maneira, né? Na verdade, a gente não se pode falar isso abertamente, porque quem não está no caminho da iniciação não vai entender isso. Porque para entender isso, precisa entender a polaridade. Então, na questão não é bem nem mal, é o necessário. Tudo bem? Vamos marcar isso? Como as coisas funcionam. Não é bem nem mal, é o necessário. Tanto que no Oriente, né, existem pensamentos que dizem que, na verdade, o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Olha só que interessante, essa polaridade. É muito importante entender essa polaridade. Eu devo dizer, através dos nossos estudos, nós podemos verificar uma coisa muito importante. Normalmente, o ser humano, por mais incrível que a gente possa entender, por mais incrível que pareça, o ser humano não entende o que é bem e mal. Acredita? Não entende o que é bem e mal. Agora, vamos dizer, pelo mandamento agartino, existe um mandamento agartino, vindo de Agartha, né? Pelo mandamento, o 10º mandamento agartino diz assim: o indivíduo pode não ter consciência do bem e do mal, mas ele sabe o que é certo e errado. Isso não em dúvida. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado.
Ninguém pode dizer, o sujeito cometeu um crime porque ele não sabia que isso era errado. Não. Todo mundo sabe o certo e o errado. Todo mundo sabe o que é crime, o que é roubo, o que é corrupção, todo mundo sabe. Só faz isso porque ele tem a tendência para fazer isso e quer fazer isso, porque ele tem a maldade dentro dele, né? Então, essa então é a questão do entendimento do bem e do mal, que não é bem e mal, é o necessário. Isso é muito importante para o entendimento nesse caminho da iniciação. Muito importante esse entendimento, tudo bem? Então, é um assunto enorme, né? Que a gente... HPB entra nesse assunto, o professor Henrique de Souza também entra, e muitos outros estudiosos falam sobre esse assunto de maneira bastante expressiva, né? Outro termo aqui que a gente vê é justamente nessa sequência de estudos, é a palavra Edom, que vem do hebraico também, né? Edom significa rei dos edomitas. Um mistério profundamente escondido deve ser descoberto na alegoria dos 7 reis de Edom. 7 reis de Edom, que reinaram na terra de Edom antes que ali reinasse qualquer rei sobre os filhos de Israel. A Cabalá ensina que este reino era de forças desequilibradas e necessariamente de caráter instável. O mundo de Israel é uma imagem da condição dos mundos que passaram a existir subsequentemente ao período posterior ao do estabelecimento do equilíbrio. Por outro lado, a filosofia esotérica oriental ensina que os 7 reis de Edom não são imagens de mundos fenecidos ou de forças em desequilíbrio, mas símbolo das 7 raças mães humanas, 7 reis de Edom, 4 das quais desapareceram. 4 já desapareceram. 5ª ainda está entre nós. Somos nós, né? Da raça ariana. A 5ª está passando e 2 ainda estão por vir. Justamente a 6ª raça-mãe e a 7ª raça-mãe. Embora expressa na linguagem de véus esotéricos, a indicação que há no Apocalipse de São João é bastante clara. Quando no capítulo 17:10 diz: e são 7 reis, os 5 caíram, e o 5º ainda é, e o outro, a 6ª raça-mãe, ainda não veio. Se todos os 7 reis de Edom tivessem perecido como mundos e forças não equilibradas, como poderia o 5º existir ainda, e o outros não terem chegado ainda? Na Cabalá, sem véu, temos a página 48. Os 7 reis morreram, e suas possessões foram desbaratadas. E uma nota ao pé da página reafirma tal observação, dizendo: esses 7 reis são os 7 reis edomitas. Então, estão relacionados com 7 raças-mãe, né? 7 raças-mãe. Então, é dito aqui pelo trabalho que 4 raças-mães já se desapareceram. Isso. A primeira raça e a segunda, que não eram raças humanas. Depois, as 2 outras raças, a segunda e a terceira, que já eram raças humanas, né? A Lemuriana e a Atlântide, sumiram também, através de cataclismos. Estamos na 5ª raça-mãe. Um detalhe importante, muito importante. A gente vê em muitos artigos dizendo que a 5ª raça-mãe vai desaparecer. Não, a 5ª raça-mãe não vai desaparecer por cataclismo. Não é esse futuro. A 5ª raça-mãe vai permanecer até os seus últimos dias, de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Ela não vai sofrer cataclismo. Agora, o que vai acontecer com a 5ª raça-mãe? Ela vai sofrer um processo de transformação. Ela não vai desaparecer por cataclismo, mas ela vai sofrer uma limpeza. Então, Jesus, separação do joio e do trigo. É o que vai acontecer e já está acontecendo com a 5ª raça-mãe ariana. Está havendo a separação do joio e do trigo. O nosso mestre deixou bem claro, veja bem, quem não estiver preparado para a nova civilização, não fica mais na Terra, ou seja, não reencarna mais na Terra, vai reencarnar em globos primitivos que existem ainda na era das cavernas, na era das pedras, a idade das pedras. Isso. Quantos vão sair da Terra? Olha, no mínimo 70%. Eu não estou inventando números, faz parte da ciência iniciática. No mínimo 70% da humanidade não está em condições de ir para a nova civilização. Perfeito? Então, os 70% estão sendo retirados, já estão sendo paulatinamente retirados,
e mandados para os globos primitivos, né? Aliás, não só, veja, nós somos 8 bilhões, 9 bilhões, né? Se não me engano, 9 bilhões e tantos de seres encarnados. Mas nos mundos internos, digo, nos mundos, no mundo astral, no mundo vital, etc., nos mundos hiperfísicos, existem cerca de 20, no mínimo, 25 bilhões de consciências desencarnadas. Olha só, 9 bilhões encarnados. 9 bilhões e tanto, né? 25 bilhões desencarnados. Tudo isso vai sair da Terra. Pelo julgamento de Deus, quem não estiver preparado para a nova civilização, sai da Terra e será encaminhado para globos obscuros, né? Globos ainda em estados primitivos de iniciação. Isso aí justificando e dizendo a respeito da realidade do que Jesus falou dos fins dos tempos. Que, na verdade, a gente pode entender que não é fim dos tempos, é o início de novos tempos. Por isso que estamos na Era de Maitreya. Era de Maitreya, que é o terceiro milênio, a construção de um novo tempo. Por isso que o nosso programa chama-se o Canal Conexão 3005. Porque em 3005 a humanidade estará em condições de começar uma nova civilização e vai aparecer, vai vingar na superfície da Terra o sistema de governo chamado sinarquia. Sinarquia. Nova civilização e o processo de sinarquia vai começar a atuar na face da Terra. Isso aí, ano 3005, quarto milênio, hein? Já no quarto milênio, né? Faltam quase 1000 anos falta para isso acontecer, né? A gente pode perguntar assim, poxa, mas falta tanto tempo, né? Faltam 900, eu calculei, faltam 980 anos para isso acontecer, 970 anos, né? Quase 1000 anos, né? A pessoa pode falar assim, mas falta tanto tempo, o que nós podemos fazer? Resposta, pode fazer tudo. Veja bem, é o aqui e agora. O tempo é zero. O que temos que fazer é agora, nesse instante. O que nós fizemos agora. E aqueles todos, estou dizendo nós, a humanidade como um todo, né? O que a humanidade puder fazer para a nova civilização é muito importante para o surgimento dessa nova civilização. Então, veja bem a missão que a humanidade tem pela frente para realizar. Isso tudo baseado, fundamentado na quinta raça-mãe ariana. A quinta raça-mãe vai entrar na nova civilização, não vai ter cataclismo, não vai desaparecer. O nosso mestre deu mais 10 mil anos para a raça ariana e vai continuar durante milhões de anos, ou milhões de anos, né? Até que um dia, então, vai aparecer depois a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe. Sempre lembrando que a sexta raça-mãe será a primeira raça genuinamente terrena. Veja, as raças que nós tivemos agora, da primeira até a quinta raça, nossa, ariana, não são terrenas, vieram de outros planetas. Olha só, são raças oriundas de outros planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Lua, etc. Então, tudo que existe na Terra como ser humano veio de outros planetas. Mas a sexta raça-mãe será nitidamente a primeira raça-mãe genuinamente terrestre. E a sétima raça-mãe também será a primeira raça genuinamente terrestre. Veja bem que importante, então, o momento que nós estamos passando, justamente nessa era de Maitreya. E a eubiose, o professor, ele justifica essa questão da era de Maitreya, né? E explica tudo isso e demonstra a importância do nosso trabalho, né? No sentido de reconstruir. O nosso mestre diz, reconstruir ao brado que nos compete, reconstruir a sociedade, a família, os costumes, a fim de que a humanidade, ou pelo menos 30%, no mínimo 30%, possa ter possibilidade de passar para a nova civilização. Então, está algumas informações importantes a respeito desse termo Edom, muito importante. Veja que importante que são todos esses termos, né? Edom, né? Outro termo aqui, então vamos ver outro termo aqui. Outro termo que nós vamos ver aqui a seguir é Éfeso. Éfeso é uma cidade famosa por seu grande colégio de metafísica, onde o ocultismo, a gnose e a filosofia platônica eram ensinados nos dias do apóstolo São Paulo, a cidade de Éfeso. É uma cidade considerada como o foco das ciências secretas
e daquela gnosis, ou sabedoria, antagonista da perversão do esoterismo cristão até hoje. Antagonista da perversão do esoterismo cristão. Justamente a gnose. Em Éfeso encontrava-se o grande colégio dos essênios, e todo saber que os Tanaim, judeus iniciais, haviam trazido aos caldeus. Então, justamente em Éfeso, na região de Éfeso, estava justamente o grande colégio dos essênios, justamente que praticavam justamente a gnose. Devemos só relembrar que Maria Madalena era uma estudiosa e uma instrutora da gnose. Viu? Então, ela tinha um conhecimento extraordinário sobre gnose. Maria Madalena era uma mestra. Não era uma prostituta, como a religião inventou. Um papa inventou isso. Foi um papa que inventou, no 1500 e tanto, ele inventou que ela era prostituta. É uma mentira, isso é mentiroso. Né? Foi uma invenção desse papa. Né? Aliás, uma invenção maldosa. Né? Não, Maria Madalena foi uma mestra da gnose. Eu gosto de mestra da gnose. Uma grande mestra. Aliás, uma das grandes discípulas de Jesus. Os dois maiores discípulos de Jesus, por mais incrível que pareça, a religião não conta isso. Isso foi Judas e Maria Madalena. A religião chama Judas de traidor e Maria Madalena de prostituta. Não. Os dois foram os melhores discípulos de Jesus, os que mais entenderam a ideia de Jesus. Maria Madalena e Judas. Isso é muito importante. Lá nesse processo da crucificação, teve a participação de Judas, nós já falamos isso. Uma outra hora nós vamos repetir esse assunto, é um assunto muito extenso, né? Mas eu quero deixar bem claro a respeito da natureza de Maria Madalena e Judas. Maria Madalena como sendo uma grande instrutora da gnose, que justamente fazia parte dessa cidade de Éfeso, onde estava aí justamente o colégio dos essênios. Olha que importante tudo isso. Né? Muito bem. Vamos ver, Éfeso. Vamos ver agora um outro termo aqui, ego. Vamos ver o que é ego pela ciência iniciática. Vem do latim, é o eu. É a consciência do homem de eu sou. Eu sou eu. Eu sou eu. Ou seja, o sentimento da qualidade ou condição do eu sou. A filosofia esotérica ensina a existência de dois egos no homem, o mortal ou pessoal e o superior, divino e impessoal. Ao primeiro denomina-se personalidade e ao segundo individualidade. Então nós temos, na verdade, como ser humano, nós temos dois egos, um inferior e outro superior. O ego inferior chama-se personalidade e o segundo é a individualidade. Tá vendo? A nossa personalidade está relacionada com a nossa maneira de ser. Nós, seres humanos, nós nos escondemos de trás de uma máscara. Personalidade vem do latim, persona. Vem do latim persona. Persona é máscara. Máscara é o instrumento que os atores usavam em Roma e também na Grécia anteriormente para demonstrar, para fazer as suas apresentações, e colocava máscara, né? Para aumentar a sua voz e também para identificar-se com os personagens que eles queriam retratar. Né? Então, isso aí é a personalidade. É evidente que o nosso trabalho no processo de iniciação é vencermos a personalidade, vencermos a nossa máscara. É isso? Então, o trabalho do ser humano é vencer a personalidade. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz também: vós sois deuses. Jesus falou isso. Vós sois deuses. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente pode... A religião não explica isso. Nenhuma religião explica o que eu estou falando aqui. Não sou eu que estou explicando. É algo que vem da ciência iniciada das idades. Conhecer a verdade, o que é conhecer a verdade? A religião não explica isso. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe em nós, porque somos deuses. Agora, nós podemos perguntar, somos deuses, mas com tantas dificuldades, tantas coisas que a gente faz de errado no mundo, como ser humano, né? E, claro, somos deuses esquecidos, nós nos esquecemos da nossa divindade. Então, Jesus falou que é necessário relembrar a divindade, conhecer a verdade. E Jesus disse: quem conhece a verdade atinge a libertação.
Agora, outra questão, né? A pessoa vai se libertar do quê? Basicamente, vai se libertar de si mesmo. O processo iniciático em nós é para fazer com que nós nos libertemos de nós mesmos, nos libertemos do nosso ego, da nossa personalidade. É isso? E passemos a vivenciar o Deus que existe dentro de nós. Olha que importante todo esse conhecimento no sentido iniciático. Né? Muito bem. Ego e espiritual. Ego divino, alma espiritual ou Budi, em estreita união com humanas, é o princípio mental, sem o qual não é o ego de modo algum, mas somente o veículo de Atman. Então, é claro que quando a gente fala em ego espiritual, nós falamos exatamente da tríade superior, que é justamente ter o mental superior, Budi e Atman. Dá um triângulo, né? Esse triângulo é a tríade superior. É isso? Então, essa tríade superior que constitui o nosso eu superior, nosso ego superior, que nós ainda não está plenamente desenvolvido. Estamos começando a desenvolver o ego da raça ariana. Estamos começando, mas ainda temos muito caminho a realizar para fazer esse desenvolvimento. Né? Depois tem o ego inferior ou pessoal. Falamos do ego superior, o ego inferior ou pessoal. O homem físico em união com o seu eu inferior, isto é, as paixões, os desejos, os instintos animais. Isso aí. O ego inferior é o homem ligado com o seu ego inferior. Né? É chamado de falsa personalidade e consiste em humanas inferior, combinado com o Kamarupa, que trabalha através do corpo físico e seu fantasma duplo. É o ego mortal ou pessoal, ou seja, o Kama Manas. Kama Manas, então, é o Kama Manas. E, aliás, devemos dizer que então, esse eu inferior é chamado de Kama Manas. Por quê? É justamente a mente inferior relacionada com a parte astral, a parte emocional. É o Kama Manas, que é justamente a alma humana. Né? Agora, existe o termo Kamarupa. Kamarupa é um sentido muito especial. Kamarupa é quando o ser humano perde a tríade superior. Então, o ser humano tem o quaternário inferior e a tríade superior. Por um determinado momento, quando o ser humano comete atitudes bárbaras, de uma barbaridade muito grande com relação à consciência divina, o que acontece? Há um distanciamento, né? O ego inferior distancia-se do ego superior. Então, separa. O ego superior vai embora, a mônada vai embora também, e fica somente o ego inferior, a parte do quaternário. Esse ego superior chama-se Kamarupa. Kamarupa não é um ser humano. Vamos supor? Kamarupa não é um ser humano. É um ser que está em degradação. Ele é um Kamarupa, ele vai perdendo dimensões. Vai perdendo a dimensão no reino humano, depois perde a dimensão no reino animal, vegetal, animal, até chegar na zero dimensão. O Kamarupa, ele entra naquilo que a gente chama de cone sombrio da Lua e vai despencando. Qual é o futuro do Kamarupa? A Lua. A Lua, na verdade, conforme Helena Blavatsky, é a lixeira cósmica do nosso sistema solar. Vou repetir, conforme a Helena Blavatsky, a Lua é a lixeira cósmica do nosso sistema solar. Então, principalmente a Terra. O que não serve na Terra é jogado na Lua. É claro que existe aquele princípio, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O terceiro rei, o terceiro Deus que comanda a Lua, é o terceiro Deus, ele vai, evidentemente, reunir esses restos desse Kamarupa e vai realizar novas possibilidades evolutivas, que eu não sei. Eu realmente não tenho a mínima ideia como isso ocorre. Claro que somente os mestres sabem como é que o terceiro Deus o terceiro Ishvara, vai utilizar esses restos que sobraram dos Kamarupas e de tudo para realizar novos processos evolutivos. É um mistério para nós. Né? Muito bem? Então, é isso aí. Também é uma noção a respeito do Kamarupa. Devemos dizer que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos deixou uma revelação muito importante. Nós falamos no processo de transformação da humanidade no terceiro milênio, né?
Estamos passando pela separação do joio e do trigo. O nosso mestre nos deixou ensinado e a gente tem, quem está na escola iniciática tem que ter essa informação e meditar sobre isso. O nosso mestre falou, na mudança de ciclo, do século XX para o século XXI e aí em diante, o mundo vai ficar cheio de camarrupas. Camarrupas, seres não humanos, agindo no campo humano para destruir a humanidade. Perfeito? Então, são seres. Eles se apresentam como seres humanos. A gente olha para o indivíduo, ele aparece um ser humano. Tem o rosto, tudo, sorri, se alimenta, passeia, mas é um camarrupa, não tem consciência humana e faz atrocidades. É por isso que a gente vê no mundo, vendo gente fazendo as maiores barbaridades. Podem prestar atenção. Pode ver no planeta Terra seres ocupando posições de destaque, inclusive, não só na criminalidade inferior, não só na parte criminal inferior, mas também na parte de organização da sociedade no planeta Terra, cometendo crimes que a gente nem pode imaginar. Pode acreditar que o nosso mestre diz são camarrupas. Eles estão aí justamente para impedir a evolução da humanidade. Mas eles já estão com o destino contado. Não ficam mais na Terra, vão se degradar e vão ser lançados para a Lua e vão desaparecer. Mas é o bem e o mal. Eles são agentes das forças das sombras e agem para destruir a evolução da humanidade. Mas isso não vai acontecer. A humanidade não vai ser destruída. Tudo bem? Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tá? No Monte das Oliveiras, o Jesus falou isso aí. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E disse assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso é lei universal, vai acontecer. E aqueles que estão relacionados com esse processo camarrúpico de perversão e realização de crimes, vão para a Lua em forma de degeneração, e aqueles que têm consciência humana vão para outros planetas, vão reencarnar em outros planetas para fazer a sua redenção. Sempre lembrando que não há punição. Vamos deixar bem claro? A ciência, a religião fala que Deus castiga, Deus pune. Mentira. Isso é uma mentira que existe na religião. A religião mente. Não religião. Os religiosos mentem. Não mentem, não, eles não sabem, eles não entendem isso. Eles falam porque não entendem. Deus não pune nem castiga. Deus sempre dá oportunidades. Jesus deixou bem claro, Deus é amor e perdão. Então, Deus não pune nem castiga. Ele dá sempre novas oportunidades para aqueles seres que se desviaram do caminho da evolução, retornem o caminho, reconduz o seu processo e um dia chegue à casa do Pai. Retorne à casa do Pai, assim como Jesus nos ensinou. Né? Então, isso é muito importante. Deus é amor e perdão. Ele não condena nem pune. Ele sempre dá novas oportunidades. Muito bem, isso é muito importante. Então, isso é muito importante, né? Por isso que Jesus falou, não julgue para não ser julgado. Nós não temos a capacidade de julgar coisa alguma, só Deus. Mas Deus julga com amor e perdão. Ponto final, tá bom? É o que Jesus nos ensinou. Muito bem? Vamos seguindo aqui. Ego, vamos ver o ego inferior, vimos o ego inferior, né? Vamos ver o ego superior ou interno. Ego superior ou interno, né? Vamos ver aqui outro termo, né? Ego superior ou interno. É o manas, o quinto princípio, assim chamado, independentemente de Budi. O princípio mental é o ego espiritual apenas quando unificado com Budi. É a individualidade permanente, o ego que se reencarna. É o ego divino, impessoal, individual e imortal. Então, o ego superior é aquele que reencarna, está sempre reencarnando e realizando a sua transformação interna. Né? Isso é muito interessante. Né? Muito bem. Aí nós temos outro termo aqui, faz parte desse estudo, um estudo profundo. Hein? Olha o que nós estamos falando, são estudos de uma profundidade imensa, que todo aquele que está no caminho da iniciação tem que se esforçar para entender isso. Se não entender isso, fica difícil de entender o resto. Eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas apresentações, que o importante para o ser humano
é o seguinte: é entender como as coisas funcionam. Olha assim, entender como as coisas funcionam. O universo tem um funcionamento específico. Inclusive, o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, numa das suas cartas de revelação, ele falou uma coisa surpreendente. Eu, quando li, fiquei surpreso. Eu precisei meditar muito para chegar a essa conclusão. O professor nos ensinou o seguinte: o universo é extremamente simples. Olha que o professor nos ensinou. O universo é extremamente simples. Quando eu li isso do professor, eu fiquei pensando, mas como é que pode ser extremamente simples se eu não entendo nada? Sócrates falou, tudo que sei é que nada sei. Sócrates não falou isso? Sócrates falou isso aí, tudo que sei é que nada sei. Agora, como é que a gente não sabe nada, tudo que sei é que nada sei, e o universo é extremamente simples? Tem uma resposta. Depois, meditando, eu encontrei uma resposta, através dos meus estudos, tirando as minhas próprias conclusões, e eu quero que vocês analisem e analisem se eu estou certo, se eu estou errado, e tirem as suas próprias conclusões. As coisas são muito difíceis de entender por nossa parte, porque a nossa consciência não está preparada ainda para isso. Por isso, as coisas são muito difíceis de entender. Para nós, o cosmos é muito complicado, é uma coisa enorme, uma coisa complicadíssima de entender. E o professor disse que é uma coisa muito simples. É claro, é muito complicado porque nós não temos a capacidade de entender como as coisas funcionam na profundidade dos termos, do conhecimento, né? Agora, no momento em que o indivíduo vai evoluindo, vai fazendo a sua evolução no caminho da iniciação, as coisas vão simplificando, ele vai entendendo no fundo, na raiz, a existência do universo e como as coisas funcionam. Aí está algo muito importante que eu queria dizer para vocês agora nesse instante, para esse conhecimento. É muito importante este conhecimento. Né? Então, vem então essa questão da ego, estamos falando sobre o ego, a egoidade. A egoidade, palavra derivada do ego. Egoidade significa individualidade, nunca personalidade. É o contrário de egoísmo, o distintivo por excelência da personalidade. Então, a egoidade, no sentido iniciático, não significa o inferior, significa o superior. Aquilo que está acima do egoísmo, das nossas pretensões materiais, físicas, humanas, pessoais. Então, isso é muito importante, a egoidade, né? Aí vem uma palavra que a gente fala permanentemente na humanidade, né? Egoísmo. Já vem um outro termo chamado egoísmo. O que significa egoísmo? É o amor excessivo e imoderado que se tem a si próprio e que faz atender unicamente ao interesse próprio, sem se preocupar com o bem alheio. Essa é terrível. O egoísmo realmente é algo terrível no comportamento do ser humano. Através do egoísmo, ele só pensa em si mesmo, nos seus interesses, nos seus haveres, nos seus bens e assim por diante. E não pensa no ser humano. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Na verdade, o que tem que acontecer com o ser humano é desenvolver a capacidade da fraternidade e eliminar o egoísmo da sua maneira de comportamento. Né? Aí tem outro termo aqui, que também faz parte do ensinamento da filosofia transcendental, que é o egotismo. Egotismo. Olha só que interessante. Em linguagem comum, este nome é dado ao costume de dar demasiada importância a tudo que se refere à própria pessoa. E algumas vezes o egotismo é confundido com o egoísmo. Então existe o egotismo e o egoísmo. Na linguagem filosófica oriental, tal termo equivale a ahankara, derivada do termo aham, eu, e significa consciência do eu ou ser pessoal. É o princípio em virtude do qual adquirimos o sentimento da própria personalidade, a noção ilusória do que o não eu, corpo, matéria, é o eu espírito, e isto é, que somos, trabalhamos, gozamos, sofremos, etc., sendo todas essas ações referidas ao eu, que é inativo, imutável e mero espectador de todos os atos da vida. Então é interessante, né?
Tal princípio, produto direto do Budi, apresenta-se sob 3 formas que são, respectivamente, em termos iniciáticos, né? Vaikrita, Taijasa e Buddhatja, Ankara. Segundo nele, predominam as qualidades Sattva, Rajas e Tamas. Isso aí está ligado com a filosofia da Sankhya e da Bhagavad Gita. Então, o egotismo, o egotismo é o nome dado ao costume de dar demasiada importância a tudo que se refere à própria pessoa. Na verdade? Então, é claro que o caminho nosso é nos tornarmos impessoais. É nos tornarmos impessoais. Aliás, veja bem, vamos ver, teve um filósofo, né? Deixa eu me lembrar o nome dele agora. Voltaire. Não, Voltaire não é um filósofo, deixa eu me lembrar o nome dele, que é muito, muito tempo, eu acabei de lembrar. Um filósofo falou o seguinte: penso, logo existo. Aí o Carlos, se você puder me lembrar também o nome desse filósofo aí, penso, logo existo. Vê se você se lembra aí, que agora está me escapando. É o Descartes, professor? Descartes. Obrigado, Carlos. Descartes. É a filosofia cartesiana, Descartes. O Descartes falou o seguinte: olha, penso, logo existo. Olha, agora eu vou dizer algo que eu entendi. Vocês vão concordar ou não? Eu não li isso em lugar nenhum. Eu tirei, meditei. O professor diz assim: leia, medite, compare e tire as suas próprias conclusões. Então, eu respeito muito o Descartes. Ele foi um filósofo, né? Ele foi o cartesianismo, fundamento da nossa história da ciência, etc. Então, ele disse assim: penso, logo existo. Então, se eu penso, eu tenho a noção de que eu existo. Né? Então, penso, logo existo. Né? Agora, eu digo o seguinte: na minha forma de pensar, eu digo assim: eu penso, logo eu penso que existo. Na minha informação, eu digo: eu penso e logo eu imagino que eu existo. Né? Eu penso e imagino que eu, Walter, existo como Walter, uma coisa significativa. O Walter é zero, nada. É isso? Meu nome é Walter. O que é o Walter? Nada. Nada. Na verdade, é uma máscara. O que eu sou? Uma máscara. Na verdade. E essa máscara tem que ser diluída. Na verdade. O que tem que prevalecer dentro de mim é a minha identidade cósmica, o Deus que existe dentro de mim. O Walter tem que subir. O Walter é kármico. O Walter que vocês estão vendo é uma projeção kármica. O Walter que vocês estão vendo é uma projeção kármica. E todos são uma projeção kármica. Agora, então, eu penso, logo eu penso que existo. Isso está errado. Então, agora, o pensar realmente superior, definitivo, é pensar na existência superior. Eu penso, então, eu posso dizer de maneira superior o seguinte: eu penso e logo eu penso que eu sou o indivíduo superior. Que a minha existência agora é provisória e tem que ser transformada para que nós possamos evoluir e atingir, voltar à casa do Pai. Né? Então, isso é muito importante. Veja que importante é todo esse estudo. É um assunto muito difícil, viu? Não é fácil, não. A pessoa precisa meditar muito sobre isso e evidentemente, ver a esse respeito. Né? Depois deste aqui, momentinho só, nós temos aqui um outro termo aqui que nós dizemos, são as egrégoras, do latim egregori. Eliphas Levi denomina-os de os príncipes das almas, que são espíritos de energia e ação, as egrégoras. O que quer dizer que isso possa ou não significar. Os ocultistas orientais descrevem os egrégoras como seres cujos corpos e essência são em tecidos da chamada luz astral. São as sombras dos espíritos planetários superiores, cujos corpos são da essência da luz divina superior. No livro de Enoque, dá-se tal nome aos anjos que se casaram com as filhas de Sete e tiveram como filho os gigantes. É chamado egrégoras. Egrégora, na verdade, é toda a projeção. Toda a parte mental desenvolvida acaba formando uma egrégora, algo que existe no plano mental
Enquanto aquele ser que pensa estiver alimentando essa egrégora continua existindo. É claro que a egrégora pode ser maléfica ou benéfica. Existem egrégoras que a gente cria através do nosso pensamento positivo, é isso? De fraternidade, cósmico. Então, a gente cria egrégoras que está dentro de nós e se espalha por toda a humanidade. São egrégoras de nível superior. Mas existem as egrégoras de nível inferior. Na verdade, cria egrégoras e isso aí fica existindo na natureza. Né? Então, aliás, eu tive um instrutor que eu tive no início do meu curso de neurobiose, que ele falou uma coisa muito importante, né? A questão das egrégoras, né? Que são nossos filhos, né? Filhos que nós criamos no plano mental. Então, ele dava uma imagem interessante, né? Que a pessoa morre, aí quando ela desencarna, está no plano astral, vital, aí vem um monte de egrégoras falando assim, papai, 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 né? A pessoa fica impressionada, né? Tantos filhos que ele tem, que são as egrégoras que ele criou durante a vida, né? E eles vêm gritando, papai, 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 uma imagem interessante, simbólica, mas que dá esse sentido, né? Da formação da egrégora através do nosso pensamento, né? Então, isso aí é muito importante, essa questão, né? Isso é muito importante, né? Então, aí nós temos aqui, nesse sentido, um outro termo muito importante que nós podemos aqui entender são os elementais. Elementais são espíritos dos elementos. Aliás, eu vou dizer o seguinte, olha, eu não vou entrar, eu teria que entrar nesse termo elementais e elementares, mas é um termo muito extenso. Não vai dar para resolver isso, eu nem vou entrar nisso. Elementais e elementares. Depois nós temos que estudar os elementos artificiais, compostos, e assim por diante, né? Elfos, isso tem uma série de... É um assunto muito extenso que não vai dar para a gente continuar hoje. Então, nós vamos parar por aqui, mas eu prometo que na próxima reunião nós começamos justamente com o estudo dos elementais e depois com os elementares. É um assunto... Olha, eu digo o seguinte, já estou dizendo basicamente, é muito importante para aqueles que estão no processo da iniciação entendam o que significa elementais e elementares. Elementais é uma coisa, elementares é outra. E nós vemos na próxima reunião, nós vamos fazer justamente a diferença entre esses duas definições. E é muito importante para aqueles que estão no caminho da iniciação ter essa visão precisa dessa diferença entre elementais e elementares. Tudo bem? Muito bem. Estamos aqui terminando a primeira parte da nossa apresentação. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, e aí todos podem participar, que estão presentes, vão poder participar do nosso encontro, fazendo perguntas, dando as suas opiniões, etc, etc. Estamos aqui à sua disposição. Muito bom, professor. Muito interessante o que o senhor trouxe até agora. No começo, o senhor falou sobre os 4 reinos, né? Interessante como esse processo de evolução, né, professor? Do reino mineral, vegetal, animal e e o hominal. E o interessante, professor, que da filosofia budista é que tudo se conecta, né, professor? Tudo está conectado. Os 4 reinos e também tudo conectado com o universo, com o cosmos, tudo num único sentido de evolução. Interessante tudo isso, né? Exato. Agora, essa questão do mineral, do vegetal, do animal, está ligada justamente com a questão da descida da projeção das mônadas. Veja, as mônadas nascem no Sol central, que é o ponto mais evoluído do nosso sistema solar. Nascem no Sol central, descem e vêm viver no primeiro trono, que é Brahma. Elas nascem no Sol central e vêm Brahma. Cada mônada é uma chispa, uma centelha. Na verdade, por isso que na Bíblia diz que somos feitos à imagem e semelhante de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhante de Deus. Cada um de nós é uma chispa, uma centelha de Deus. Então, essas projeções, essas centelhas descem do Sol central e vão viver justamente lá em Brahma, primeiro trono, a casa do Pai. Depois de lá, essas mônadas não saem de lá, mas elas emitem projeções em direção dos mundos mais densos. E chega do mundo mais denso, o mundo físico denso.
E nessa descida, essas projeções das monas vão perdendo a noção da sua natureza divina. Então vai constituindo, hoje nós não temos noção pessoal da nossa natureza divina, porque nós chegamos, como seres humanos, ainda não conseguimos nos tornarmos ainda com essa consciência superior. Nos tornaremos conscientes da nossa divindade quando nos tornarmos adeptos. Todos nós, da humanidade, do universo, todos no universo, quando eu falo do universo, eu falo do sistema solar, um dia se tornarão adeptos. Quando se tornarem adeptos, vão ter a noção da sua natureza interna, que é a natureza deífica. Mas não temos essa noção. Então, a projeção da mona vai descendo até os mundos inferiores, o físico denso, né, o mineral, depois ascende. É descida de vida e energia, subida de vida e consciência. Aí as monas vão passando pela experiência mineral, vegetal, animal, humana, super-humana, subdivina e depois divina. Volta à casa do Pai. É claro que devemos considerar ainda, o assunto é muito extenso, né? Não é somente ao mundo mineral, há uma descida até aos mundos mais densos do que o mineral. Isso. A gente pensa, a gente imagina que o nosso mundo é o mais denso do universo. Não é. O nosso mundo mineral, o nosso mundo aqui material, até que é muito tênue. Nos parece muito denso, mas existem mundos, existem sistemas no universo de muito mais densidade do que o nosso mundo mineral, nosso mundo objetivo. Né? Isso a ciência já sabe. A ciência já descobriu o caminho disso, né? Buraco negro. A ciência descobriu isso. Existem os buracos negros, cuja densidade eles chamam que é infinita. Isso. No buraco negro, a densidade é tão alta da matéria que lá existe, né? Que a gravidade é tão alta que nem a luz escapa. Nem a luz escapa. Eu até li um trabalho de um físico, né? Ele falando sobre o buraco negro, né? À medida que a gente vai descendo no buraco negro, a coisa vai se tornando cada vez mais densa, né? Então ele diz que existe um ponto no buraco negro que a luz existe no estado líquido. Essa coisa interessante. Esse cientista falou isso, na ideia da ciência, né? A luz no buraco negro existe uma determinada circunstância que a luz existe no estado líquido. Olha que coisa impressionante. Luz no estado líquido. Então existem planos mais densos do que nós, né? O nosso mestre, aqui, inclusive, nos nossos chakras, nós temos 7 chakras, mas não são os únicos. Nós temos chakras superiores e chakras inferiores. O nosso chakra inferior é o básico, né, o raiz. Mas abaixo do raiz existem outros chakras de natureza mais densa. Tanto que o nosso mestre, ele sempre nos diz, nunca trabalhem e nunca se envolvam com chakras inferiores ao raiz, porque já passou. Isso é coisa do passado. Vamos trabalhar com 7 chakras que fazem parte da nossa constituição centenária. Os chakras que estão lá embaixo, abaixo do raiz, passou. Não devemos mais mexer com isso. Se mexer, vai mexer com coisa muito ruim que pode acontecer para o ser humano. Então, isso é muito importante, o entendimento dessa questão da densidade das coisas no universo. Né? Não é tão fácil de entender, né? Mas a ciência já está chegando no caminho para o entendimento disso. Mas falta muito ainda, né? Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Muito bem. Estou olhando aqui o chat, tem bastante gente nova hoje participando, além dos que já participam, né, com frequência. Então, aos novos, sejam muito bem-vindos. Aproveitem já e não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, aqui embaixo, aí na transmissão. Quando você curte o vídeo, ajuda a impulsionar, né, o canal. O YouTube envia esse vídeo para mais pessoas e ajuda na divulgação aqui do nosso programa. Então, e se você for novo por aqui, se inscreva no canal, clica ali no sininho para receber as notificações. Sempre que tiver alguma atividade nova, você será informado. E também compartilhe, né? Manda esse conteúdo para uma pessoa que você conhece, que gosta desse material, que gosta desse assunto, né? Envia para essa pessoa que com certeza ela vai gostar. Eu vi aqui no chat
a Aglaide, do Rio de Janeiro. Faz tempo que eu não a vejo. Aglaide, um abraço. E eu estava olhando aqui no chat também a Beth. Olha que interessante. A Beth de Brasília. Beth, um abraço, Beth. E essa semana, o YouTube teve uma... YouTube não, o Facebook, o meu Facebook, teve aquelas lembranças, né? E aí teve lá uma atualização, veio uma lembrança daquelas postagens exatamente de uma viagem que eu estava com a Beth há 9 anos atrás. Então, Beth, só para... foi uma viagem que nós estávamos em Cocalinho, muito bom. Aí eu vi a Beth aqui agora, coincidência, né? Ou não, ela está participando aqui da live. Bom, hoje é o programa de número 205, né? Então, temos aí 200 programas, 205 programas do projeto Iniciação. Então, a gente deixa como dica, né, de pesquisa, de estudo, aos que já estão no processo da iniciação, né? A gente aprende muito, por exemplo, o programa de hoje foi extremamente profundo, né? Mais um, como sempre. E aqueles que estão iniciando, aqueles que estão começando agora, quem está começando aí a série Peregrino ou fazendo seus estudos por algum outro meio, mas ajuda, né? A forma como o professor aborda de maneira... Eu só vou levantar um pouquinho aqui, o menino falou. Sim. Pode continuar falando. Então, a abordagem, né, a maneira como o professor Walter ele tem uma abordagem exclusiva, né, com os comentários, e de uma maneira que ajuda bastante principalmente para quem está começando, a se familiarizar com a linguagem, os temas que são abordados, a linguagem. Então, a maneira como é organizado essas informações ajuda bastante, em especial aqueles que estão iniciando. Então, fica aí como dica, né, de pesquisa, de estudos, também, além de tudo que é passado aqui como dicas, também os vídeos aqui do Conexão 3005. E é isso, Carlos, vamos lá. Eu só queria dizer que, informando aos nossos irmãos, que eu já terminei a revisão do primeiro livro que eu escrevi, A Aurora dos Deus no Braço de Ouro. A Aurora dos Deus no Braço de Ouro, a revisão já está feita. E o segundo livro também, a revisão já está feita. Esse não foi publicado ainda, eu vou publicar agora. Eu falando sobre sinarquia, novos tempos. Então, logo eu vou entrar em contato com o publicador de livros, né, para publicar 2 livros. Republicar a Aurora dos Deuses no Braço de Ouro e publicar pela primeira vez um livro sobre sinarquia. Aí pode aguardar que logo isso vai acontecer. E, além disso, eu estou terminando também uma revisão do livro sobre poesia, de poesias, né? Que eu escrevi desde os 17 anos, poesia no sentido iniciático, né? Também só vou publicar o terceiro livro, vai ser um livro sobre poesia. Já está quase no fim, então já está tudo em andamento. Isso é uma imagem que eu queria dizer. Aliás, eu devo dizer que ontem, tem a Márcia Lins aí, né? Ela falou, boa noite, querido primo Walter, a todos presentes, né? Ontem à noite eu conversei muito com a minha prima Márcia Lins, batemos um papo sobre espiritualidade, eu mostrei o livro de poesias para ela gostou muito. Então, um grande beijo para a minha querida prima Márcia Lins. A sequência das perguntas, professor? Tudo bem, vamos lá. A Paloma Oliveira coloca o seguinte: muito complexo entender a limpeza do planeta, né? Globos escuros. Olha, Paloma, na verdade, nós podemos entender que isso que acontece no nosso sistema solar não é típico do nosso sistema, acontece no universo inteiro, né? No universo existem muitos planetas, né? Planetas, digo, físicos, né? Existem planetas físicos. Não deu nada, eu perguntei se queria mais, você falou que queria, eu não te dei. Tem alguma coisa aí que não está... tem um som aí saindo. Tem um som que está saindo aí, não está legal, hein? Muito bem. Então, existem planetas físicos, vamos deixar bem claro, no universo existem planetas físicos e universos hiperfísicos. Por exemplo, o nosso universo, a Terra é um planeta físico, uma densidade física, né?
Mas existe vida orgânica aqui, né? Animais, vegetais, seres humanos. Mas no nosso sistema solar, existem planetas que têm vida hiperfísica. Todos os planetas têm vida. Por exemplo, Júpiter tem vida. São seres que vivem lá no planeta, né? Saturno tem vida. O Sol tem vida. Tem seres viventes no Sol, de elevada hierarquia, né? O Sol. E todas as estrelas todas têm vida também, de seres de hierarquia, né? Então, isso aí é muito, muito importante, né? Aliás, tudo no universo tem vida. Não há um pontinho do universo onde não exista vida. Vida no sentido de consciência. Agora, esta conjugação de todos os planetas, tanto físicos como hiperfísicos, há um transbordo, né? Há uma transferência de consciência de planeta para planeta, ou de plano para plano, para providenciar a ascensão espiritual de todos, né? Isso aí não acontece só na Terra, né? Existem muitos planetas. Aliás, eu devo dizer o seguinte, olha, mais uma com relação ao terceiro milênio, na Terra, veja bem, 70% da humanidade não fica mais na Terra, vai para globos obscuros. Agora, na Terra, vai acontecer uma coisa importante. Seres de outros planetas mais evoluídos vêm para a Terra, estão renascendo na Terra já. Olha só que interessante. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, falou isso. Seres de outros planetas estão reencarnando na Terra. São seres que vêm cumprir o seu karma aqui, né? Mas são seres mais evoluídos que nós. Então, eles vêm nos ajudar no nosso processo evolutivo. Além disso, também no processo do terceiro milênio, está acontecendo uma aproximação, e vai acontecer cada vez mais, a aproximação da face da Terra com os mundos internos. Tanto que o professor diz, num determinado momento, das suas revelações, que a Agartha virá para a face da Terra. Então, vai haver uma conjugação entre os mundos internos e a face da Terra. Então, a Terra vai passar, conforme os nossos irmãos espíritas dizem, né? O planeta Terra deixa de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Então, vai haver uma limpeza no sentido, maneira de falar, mas é uma modificação, né, no padrão vibratório do planeta Terra. Aqueles que não tiverem com o padrão de novo milênio, nova civilização, saem da Terra para evoluir em outros planetas, e para o nosso planeta virão outros seres de outros planetas estão nascendo aqui, já estão nascendo aqui para fazer esse trabalho de transição do planeta para a nova civilização e para a atuação da sinarquia futuramente. Isso que eu queria dizer para a nossa irmã Paloma, que é um assunto complexo para entender, mas é muito amplo e dá para a gente ir entendendo aos poucos como é que as coisas funcionam. É por isso que eu digo, é muito importante a gente entender como as coisas funcionam. Muito bom, professor. E eu não tinha achado a Márcia Lins, aqui está ela. Boa noite, querido primo Walter, e a todos os presentes. Ela fala de Santos, né, professor? É de Santos, é minha querida prima. Ontem nós ficamos conversando, ficamos até tarde da noite conversando. Ai, que legal, professor, muito, muito bom. Agora eu tenho a Paloma. A Paloma coloca, verdade, nem todos são seres humanos, isso é real, eles nos enganam. Tem corpo humano, isto é, bizarro. Coitado dos animais. Veja bem, essa questão de que eu estou falando, de que os Kamarupas têm ocupando posições várias no planeta Terra e fazendo maldades para a humanidade, não é minha, hein? Não sou eu que inventei isso, foi o professor Henrique José de Souza que deixou em casa essa revelação. Que na passagem do século XX para o século XXI, Kamarupas iriam se apossar, iriam permanecer nas instituições, fazendo maldades, etc. Aliás, existe até revelações, estudos dentro da eubiose, que Kamarupa pode até nascer num útero materno. Olha só que importante. Uma mulher pode dar origem a um ser não humano. Olha que isso é. Eu não estou inventando, faz parte do conhecimento da eubiose. Uma mulher pode dar origem a um ser não humano, um Kamarupa. Mas isso, é claro que isso aí é passageiro. Esses Kamarupas vão sair da Terra. Vão sair da Terra, não. Estão em fase de degeneração
de uma degeneração dimensional até a zero dimensão, né? Vão sair da Terra. E vai haver uma transformação do planeta Terra e somente ficando na Terra aqueles que estiverem em consonância com a nova civilização. Mas isso para o bem de todos. Deus não julga nem condena. Ele sempre dá novas oportunidades, porque Deus é amor e perdão. Muito bom, professor. Ela continua. Professor Walter, a Lua também é uma cadeia espiritual ou houve isso? Eu ouvi isso na eubiose, cone da Lua. Isso existe? Veja bem, olha, a Lua, tudo o que existe na Terra, em grande parte veio da Lua. Não é verdade? Por exemplo, os Atlantes vieram da Lua. Os seres da raça branca também vieram da Lua. Tudo veio da Lua. Os animais, os vegetais. Veja bem, tudo que era mineral na Lua veio para a Terra e se transformou em vegetal. Tudo que era vegetal lá veio para a Terra e se transformou em animal. E grande parte, muitos animais vieram e ficaram como animais. Mas uma boa parte de seres lunares, chamados homens lunares, eram animais, tinham consciência animal, e na Terra se tornaram seres humanos, através do desenvolvimento da sua tríade superior. Então, na verdade, a Lua é um estágio anterior à evolução da Terra. Tudo que aconteceu na Terra veio da Lua, ou de Vênus e Lua. Na verdade, essa é a parte. Então, tudo vem de lá. Agora, é claro que nós estamos desenvolvendo agora a nossa própria história, como desenvolvendo a nossa própria humanidade. E a primeira humanidade, os primeiros seres humanos que serão nitidamente terrestres, será a sexta raça-mãe. Depois, em sequência, a sétima raça-mãe. Muito bom, professor. Ela está agradecendo, tá, professor? Esse estudo alimenta o meu espírito, tudo isso é surreal. E ela está agradecendo a Paloma, tá? Gratidão, Paloma, estamos aqui. Venha sempre, Paloma. Estamos aqui para conversar, trocar ideias, viu? A sua presença é muito gratificante para nós. É um prazer, uma honra, uma felicidade muito grande. Eu vou aproveitar a pausa para passar alguns recados aqui, tá? Então, eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é o Centro de Terapias Holística. A sua matriz fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Quem estiver em São Lourenço, faça uma visita. Para mais informações, tem um telefone, que pode também ser por via WhatsApp. O prefixo é 35 de São Lourenço e o número é 997566874. Lembrando que tem o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. E também tem filial nos 2 departamentos da eubiose, um do departamento de Brasília e outro departamento de Juiz de Fora, Minas Gerais. E também em São Paulo, 2 departamentos, o departamento de Santana e o departamento do Sumaré. Então, lembrando a todos, o projeto Iniciação, né, já estamos no número, programa, né, número 205, gente. Então, projeto Iniciação com o nosso querido professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado às 20h40, no Conexão 3005 do YouTube. E seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Eu quero lembrar também da série Peregrino, né? Eu acredito que ainda dá tempo, gente. Quem quiser fazer a série Peregrino para adentrar nos graus de iniciação da eubiose, faça contato. Quem estiver na região da Moca, em São Paulo, faça contato com o departamento da Moca e faça a sua inscrição. As aulas começaram dia 6 de abril, mas eu acho que ainda dá tempo, e vai até o final do ano. Então, tem vários temas de estudo, né? Cosmogênese, que é a origem do universo, antropogênese, a origem do ser humano, e a nossa constituição oculta, né? Tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para a gente analisar, ver, revisar, e o importante, essa magia transformadora que a gente percebe no nosso estado de consciência. Então, o endereço do departamento da Moca está aí, a Rua Conde Prates, 988 Moca. O telefone também está aí para maiores contatos, o prefixo de São Paulo é 11, o número é 2021 7290. Lembrando também que
que a gente tem a série Peregrino, deixa eu ver aqui, a série Peregrino no departamento da Eubiose de Santana, né? O departamento da Eubiose de Santana fica na rua Conselheiro Saraiva 538, é próximo do metrô Santana. O instrutor de lá sou eu, Carlos Nascimento. Eu estou toda segunda-feira, às 20 horas. A gente está com esse grupo de peregrinos, né, na série Peregrino. E quem tiver interesse, dá tempo ainda de continuar os estudos, vai até o final do ano, né? E faça sua inscrição para a série Peregrino. O telefone está aí, prefixo de São Paulo é 11, o número é 99653-9000. E também tem a série Peregrino do Sumaré, série Peregrino do Sumaré, que começou em março, mas de repente eu acho que ainda aceita inscrições, tá? Vai até o final do ano, e quem estiver na região do Sumaré, Rua Paracuê, 188, esse endereço fica mais próximo da estação do metrô Vila Madalena. E para mais informações e inscrições, liga no telefone prefixo 11, o número é 99112-1707. Bom, os recados eram esses. E todo mundo agradecendo, professor. O nosso querido Décio Oliveira, ele está parabenizando a todos, né, a equipe, pelo excelente trabalho e esclarecimento. E o importante, né, professor, o senhor transmitir todo esse conhecimento que o senhor tem, né, para o maior número de pessoas possíveis, né, professor Walter? Isso, exatamente, é a nossa função, né? A nossa função a função de todos nós, né? Todos nós, seres humanos, nós temos que aprender e transmitir isso para os nossos irmãos. Né? E... Sobre a questão das aulas, Carlos, rapidamente aí nos departamentos. Pode falar. Mesmo que já tenham começado, que já tenha iniciado as turmas, mesmo assim você pode entrar em contato. Todos os departamentos sempre tem alguma palestra pública no fim de semana, por exemplo, em Santana sempre está tendo alguma palestra interessante, no Sumaré também sempre tem alguma atividade, na Moca, então sempre há alguma atividade acessível, ou até você pode ser convidado, né, mesmo já tendo iniciado as aulas, até para participar de alguma aula do próprio peregrino, mesmo para conhecer. Então, o fato de estarmos aí já avançado nos meses, né? Não tem problema, não impede, não precisa esperar. Faça contato e se comunique com o pessoal que será bem recebido. E lá em Santana está aí o nosso instrutor, o Carlos, então, né? Só para confirmar o que eu estou dizendo. Não, sem dúvida, gente. A aula já começou, tá? Aí a gente vai dar sequência, para quem começar agora a gente vai dar sequência, depois eu faço como se diz, uma roda de conversa com a pessoa, e eu vou passando tudo aquilo que já foi dado. Eu acho que vai ser, por isso que eu acho que é interessante, quem tiver interesse, fazer contato, de repente dá tempo sim, a gente vai, vocês vão acompanhar a aula, toda segunda-feira às 20 horas, e depois a gente complementa, faz uma roda de conversa para complementar todas as aulas que a pessoa não perdeu. Eu acho que o importante é a pessoa ter interesse, tá? É importante você ter interesse, você ter vontade de aprender, de ampliar o seu estado de consciência e vai em frente. Procura qualquer departamento, tá? E o importante é vocês estudarem. Dando sequência aqui, professor, o Elias, ele coloca o seguinte: professor, qual foi o maior aprendizado da sua vida? Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? É difícil dizer isso, viu? Qual foi o maior aprendizado da minha vida? Foram muitas coisas que eu aprendi, né? Mas eu até sinto... eu vou até escrever um livro, viu? Já está no meu projeto. O quarto livro que eu vou escrever na sequência é justamente um resumo de tudo aquilo que aconteceu na minha vida, né? Mas o maior aprendizado que eu tive é justamente... olha, eu vou dizer para você, olha, a coisa que mais me toca é o que Sócrates falou, né? Tudo que sei, que nada sei. Eu fico com Sócrates. Eu acho que foi isso e coincide com o nosso mestre fala, né? A gente não sabe nada.
A gente sabe coisa, mas é tão pequenininho que o universo é tão grande que a gente tem que evoluir. Então, a gente tem que ter a humildade de confessar a nossa ignorância, assim como Sócrates falou, né? Isso aí foi um dos conhecimentos que eu tive, e o nosso mestre falou, né? Eu aprendi com o mestre, né? O professor Henrique de Souza, que a gente deve estudar, meditar, comparar e tirar as próprias conclusões, né? As próprias conclusões, né? Então, aliás, só vou contar uma história que eu estava conversando com a minha irmã Márcia ontem. Eu estava fazendo uma palestra na Eubiose uma vez, e falando sobre cosmogênese, antropogênese, né? Daí uma pessoa estava na plateia, ela me fez uma pergunta impressionante. Ela falou assim para mim: Walter, me diga o seguinte, qual é a origem do universo? Como tudo surgiu? Qual é a razão disso tudo? Me explica. Ela queria que eu explicasse. Então, eu não sabia que resposta eu dava, mas é claro que eu sei que os meus irmãos espirituais que estavam me acompanhando naquele instante me botaram na cabeça. Eu tenho certeza que eles botaram na minha cabeça o que eu respondi para ela. Eu falei para a pessoa assim: olha, eu também devo confessar que eu não sei. Agora eu vou te fazer um pedido. O dia que você descobrir, me conta, que eu estou doido para saber. Professor, a Paloma também está agradecendo, professor. Ah, sim. Ela também está agradecendo porque ela acompanha o senhor, né, professor? Ela acompanha o senhor desde a época da pandemia. Sou super fã do professor Walter, eu sigo ele desde a pandemia no canal 3005. Gratidão. Inclusive, o canal Conexão 3005, a gente começou justamente por causa da pandemia, né? Porque a gente sempre tinha uma sequência de palestras nos departamentos, né? O canal Conexão foi criado no departamento de Santana, né? Então, a gente tinha toda uma série de palestras, e como veio a proibição, né, com a Covid, a gente ficou proibido de se reunir, né? Então, a gente começou a fazer o trabalho online, né? O Conexão começou a divulgar todo esse conhecimento, inclusive com o professor Walter, né, que faz parte desde o começo. Então, esse conhecimento começou justamente a partir da pandemia. E tudo isso deu tão certo, Paloma, que a gente continua. Eu acho que é uma gratidão, né, que a gente tem muito grande com o professor Walter por ele dar sequência, né, nesse projeto, né? Projeto Iniciação, né, professor? Eu só quero contar um fato de tudo aquilo que eu aprendi na eubiose. São muitas coisas, né? Mas eu vou contar um fato bem rapidinho. Uma vez, logo no início da eubiose, um irmão meu falou uma coisa que eu não gostei. Eu não gostei do que ele falou a meu respeito, do que eu estava fazendo. E eu resolvi fazer uma queixa dele para os superiores, né? E no dia seguinte eu fui na eubiose com essa finalidade de me queixar com o seu superior a respeito do que o irmão fez. Quando eu cheguei lá, a eubiose estava sozinha. Tinha lá um mestre, uma pessoa que conviveu com o professor, ele já falecido. Ele era médico do professor Henrique de Souza. Né? Aí, quando eu entrei, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: Walter, eu queria te contar umas coisas que aconteceu comigo. Eu disse: o que foi? Uma vez eu fui com o professor reclamar de uma coisa que tinha acontecido comigo. Eu fui reclamar para ele. Antes que eu começasse a falar, o professor falou para mim: fulano, não vou dizer o nome dele, você precisa aprender a perdoar. Aí, olha, naquela hora a carapuça serviu em mim. Tudo aquilo que eu tinha planejado eu cortei fora. Não vou. Aí você vê, a espiritualidade me puxou a orelha. Eu digo certo, levei um puxão de orelha. Aí eu disse assim: nunca mais eu vou reclamar nem brigar com ninguém. Quando eu tiver alguma dúvida, eu converso com a pessoa, troco ideias, né? Para que agora criar problema, né? Então, tem muitos ensinamentos. Esse foi um grande ensinamento que eu tive, né? Um outro ensinamento que eu tive foi um outro ser que conviveu com o professor. Eu estava estudando aí na parte de preparação, e eu estava em São Lourenço, e ele falou, sabe o que ele falou para mim? Ele convivia com o professor, ele falou assim para mim: o professor Henrique José de Souza foi o homem mais educado que eu conheci na vida. Eu voltei para casa, para São Paulo, aquilo não me saía da cabeça. Não me saía da cabeça aquilo, viu? Isso, viu?
Aí ele me contou que o professor, quando se reunia com as crianças, ele fazia rituais com as crianças, ele não chamava as crianças de você. Criancinha de 2, 3, 4 anos, ele organizava as crianças e falava assim, o senhor fica aqui, a senhora fica aqui, chamava ele de senhor. Não é verdade? Olha que coisa importante. Uma outra coisa importante também que eu aprendi, muita gente ia, me desculpe estar falando, hein? Iam muito na casa do professor para conversar à noite, até aula. Ele precisava levantar cedo para fazer os trabalhos, né? Ele não queria mandar ninguém embora, né? A esposa dele era a dona Helena, né? Aí, uma vez ele falou assim, Helena, vamos nos deitar para descansar, porque eu acho que o pessoal está querendo ir embora. É um homem super educado. O professor era um anjo. O professor era um anjo, né? Olha, professor, eu particularmente adoro ouvir essas histórias, viu, professor? Eu vou por isso. Olha, isso aí são alguns pontos que eu vou pôr num livro, que eu vou esconder, falar sobre a história da minha vida. Todas as experiências que eu tive na eubiose. Eu vou escrever um livro, eu já tenho o roteiro. Eu vou escrever tudo isso num livro. Muito bom, professor. Eu sempre, gente, no final do programa, eu sempre falo isso. Nossa, passou tão rápido, né, professor? A gente só estourou um pouquinho o horário, tá, pessoal? É rápido. Professor, todo mundo agradecendo. Parabéns mais uma vez pela dedicação, viu, professor Walter? De trazer tanto conhecimento para a gente aqui no programa. Então, eu quero agradecer primeiramente ao senhor e aos demais que compõem, né, a nossa equipe Conexão 3005 na realização desse projeto Iniciação de número 205. Agradecer quem assiste e lembrando que o programa fica gravado, quem quiser assistir depois é só entrar no YouTube, Conexão 3005. Pessoal, um bom final de sábado, um bom domingo, Dia das Mães, aqueles que têm mãe, aqueles que têm esposa que é mãe, né? As mães de pet, né? E os pais que, além de ser pai, também são mães, né, dos seus filhos. Enfim, aproveite o domingo e dê um abraço na mãe dos seus filhos, na sua mãe, e é isso que eu queria desejar a todos. Um bom domingo de Dia das Mães a todos. E até o nosso próximo encontro no projeto Iniciação de número 206. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Tenham um ótimo domingo de Dia das Mães a todos. E nos vemos aqui no próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. Estaremos aqui sábado que vem, né? Reunidos novamente. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.